Olá, meus irmãos. Esse vídeo que eu vou fazer agora é sobre a Torre de Babel, o que aconteceu na Torre de Babel. E aí eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu na Torre de Babel naquela época e que muita gente até hoje não entende. Quando o nosso pai chegou e o nosso Messias aqui, vocês vão ver que o nosso Messias está junto com o nosso pai aqui na época. E aí vocês vão entender aqui que o nosso pai e o nosso Messias estão conversando aqui ainda. Eles conversam aqui. E aí eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu na Torre de Babel. E aí, ali na Torre de Babel, aconteceu o que o nosso pai mais queria. Dividir o mundo em 4 partes. Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Assim dificultando que Satanás enganasse o povo em todo lugar. Porque o Satanás não tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando nosso pai dividiu o mundo em 4 partes, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, e mandou os povos para todas essas regiões, foi para impedir que Satanás enganasse todos. Então Satanás tinha que correr para um lado, correr para o outro, mesmo sendo um anjo caído, ele pode correr, ele tinha que ir para um lado, para o outro, e não conseguia controlar todo o povo. E aí nosso pai fez isso para dificultar que todos fossem condenados. Então vamos lá, meus irmãos, eu vou tentar explicar para vocês aqui, na Torre de Babel, Gênesis 11, capítulo 4 ao 9. Não, ao 9. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornaremos célebre e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nosso pai avisou para Noé para o povo se espalhar por toda a terra. Mas o diabo enganava o povo lá na Torre de Babel para não se espalhar, para eles ficar só naquele lugar. E aí Satanás pudesse enganar todo mundo ali e todo mundo perderia a salvação e ia ser condenado. Vou repetir para vocês entenderem de novo. 11, versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornaremos o nosso nome célebre. Os caras queriam ter o nome de guardado para sempre, né? Queriam ser popstar daquela época, né? Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Note, desde o princípio Satanás não queria que o povo se espalhasse. E o nosso pai, vendo isso, viu que tinha que se espalhar, porque se todo o povo ficasse na mesma região, Satanás ia enganar todos e todos perderiam a salvação. Mas o nosso pai, rápido, nosso pai é nosso Messias, porque aqui nosso Messias aparece. Vocês vão entender agora que nosso pai e o Messias conversam. 5 agora. Então desceu o nosso pai para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificaram. Os filhos do homem somos nós, filhos do nosso pai. E o nosso pai disse: Eis que o povo tem um só a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não mais haverá restrição para que tudo o que intentam fazer. Nosso pai parou. Começou a proibir eles fazer tudo que eles queriam. Então ele começou a parar com isso. 7. Agora veja o nosso pai e o Messias conversando. Vinde, desçamos lá na Torre de Babel e confundimos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Viu, meus irmãos, aqui no 7? Vinde, nosso pai chama o seu filho, o Messias. Vinde, desçamos e confundimos ali a linguagem de todos, para que um não entenda a língua do outro. Quando nosso pai confundiu a língua de todo mundo ali, ele já sabia que Satanás não queria separar. Vocês viram que no versículo 4, Satanás não queria separar o povo. Ele queria que todo mundo ficasse ali, porque ele não tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se tivesse todo mundo junto, ele poderia enganar mais rápido e levar as pessoas à condenação. No versículo 7, nosso pai e nosso Messias conversam. Vinde, nosso pai chama o Messias, vem.
descemos e confundimos ali a linguagem de todos, para que eles não entendam uma língua do outro. Depois disso, nosso pai destruiu a torre. Continuando no 8, e os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Pararam. Foi destruída. E nosso pai chamou ali de Babel, porque ali confundiu a linguagem de toda a terra. E dali o nosso pai os dispersou por toda a superfície da terra. Pois bem, meus irmãos, agora eu quero explicar para vocês. Ele mandou a gente por toda a superfície da terra. Agora eu cheguei aonde eu queria. Você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Nem eu, nem você. Nós não somos descendentes daquele povo. Porque o nosso pai, na Torre de Babel, dividiu o mundo em 4 partes: Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uma parte foi para o Oriente, uma parte foi para o Ocidente, uma parte foi para o Norte e uma parte foi para o Sul. Meus irmãos, da Torre de Babel, eles foram para a Pérsia, montaram o Império Persa. Uma parte foi para a Grécia, montaram o Império Grego. E uma parte foi para Roma e montou o Império Romano. Foram divididos. E por incrível que pareça, aqueles homens que saíram da Torre de Babel foram para a Pérsia, que é a Turquia, Medos e Persas, Turquia e Iraque, que são unidos. Medos e Persas são união entre a Turquia e, se eu não me engano, o Irã, são a união deles. Aquele povo saiu da Torre de Babel, foi para a Turquia, uma parte foi para a Grécia e uma parte foi para Roma. E outra parte, meus irmãos, por incrível que pareça, não me pergunte, mas se nosso pai ensinou Noé a fazer um navio para sobreviver no dilúvio, aqueles homens que saíram da Torre de Babel também construíram um navio, meus irmãos, e chegaram na América do Norte e na América do Sul. Os famosos índios. Estão entendendo? Então, meus irmãos, essa história que os judeus inventaram, que tem que ser filho de Abraão, Isaac e Jacó, meus irmãos, é mentira. Da Torre de Babel, nosso pai já separou o mundo e falou, ó, vai. Já tinha falado para Noé, mas o povo estava teimoso, não queria se separar. Aí nosso pai, então, decide confundir a língua de todo mundo, aí o povo começa a se ir embora. E aí uma parte foi para Pérsia, que é a Turquia, e uma parte foi para o Irã, também, que é Medos e Pérsia, Turquia e Irã, e outra parte foi para a Grécia, e outra parte foi para Roma. E de Roma foram para a Grã-Bretanha, aqui em Londres, na Inglaterra, e da Inglaterra foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos uma parte foi para a América do Sul, no Brasil, e se esparrou por todo mundo. E aí, o que Satanás não queria era isso, que todos os povos se espalhassem por toda a terra. Assim, ficava difícil ele de enganar as pessoas, porque não teria tempo dele confundir as pessoas no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Então, quando Satanás viu que não tinha mais jeito, ele decidiu escolher um povo. E esse povo é o povo judeu. Escolheu eles e colocou na cabeça desse povo judeu: olha, vocês, Satanás se disfarça de anjo de luz e diz para os judeus: ó, eu sou o Criador, sou Deus, sou Yahweh, sou Yahushua. Esse é o nome verdadeiro do diabo, meus irmãos. Yahweh, Yahushua. Quando o nosso pai, nosso Messias, manda aquela mensagem, fala assim: e foi expulsa a serpente, a antiga serpente, chamada diabo. Para a nossa língua, no português é diabo, mas é Yahweh. Aí ele fala assim: foi expulsa a antiga serpente, diabo, Satanás. É Yahweh, Yahushua, o nome verdadeiro. E muita gente está adorando Satanás e está chamando nosso pai de Yahweh, de Yahushua, sendo que ele é o diabo. E aí nosso pai confirma o que está escrito nas escrituras, se confirma que esse povo blasfema meu nome todo santo dia. Uma dúvida que os irmãos têm: os livros de história da maçonaria, da América do Norte e América do Sul, que a maioria foi ensinado pela maçonaria, os livros ensinaram vocês que a palavra pai não é nome. Não é um nome próprio. Todo mundo pode ser pai. Te pergunto, você tem condições de ser pai? Quando você tem relação com uma mulher, é você que gera a criança? Ou é nosso pai que está no céu?
Você tem capacidade de fazer nascer um fio de cabelo na sua cabeça? Por isso que o Messias disse: a ninguém nessa terra chama de pai, porque só existe um pai, um que está no céu. Ele avisou várias vezes. O Messias nunca chamou o nosso pai de outro nome. Ele sempre falou pai. Pai nosso que está no céu. Ele falou sempre pai. Mas as pessoas insistem em blasfemar o nome do nosso pai, que é o nome. É nome. As escolas da maçonaria enganaram vocês, dizendo para vocês que a palavra pai não é nome, porque o diabo e o pai desses maçons que é o diabo, e fizeram isso para que ninguém chamasse ele de pai e blasfemasse o nome dele o tempo todo. Um chama de Deus, um chama de Yahweh, Yahushua, cada um chama de um nome. E Javé, Jeová, cada um chama de um nome. Mas esse nome, Yahweh e Yahushua, é o diabo. Assim como Javé e Jeová, tudo é ele. Pai, quem foi o primeiro? Por isso que o nome dele, ele já fala: eu sou pai. Eu criei tudo. Se as escolas ensinaram para vocês que a palavra pai não é um nome próprio, aí vocês vão ter que escolher as escolas da maçonaria ou o nosso pai. Porque ele foi o primeiro e único. Não existe outro além dele. Ele cria tudo. Tudo. Então, meus irmãos, é muito simples de entender. Quando o nosso pai, na Torre de Babel, confundiu a língua, viu que Satanás estava levando muita gente para o erro, ele confundiu a língua e mandou um povo para a Europa, um povo para o Ocidente, depois América do Norte, América do Sul e Oriente Médio. E aí você entende as coisas, o que aconteceu. Muito simples de entender. Se nosso pai não tivesse esparramado todo o povo por toda a terra, ninguém se salvaria. Porque Satanás é anjo de luz, ele não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem que ficar rodando, ele enganaria todo mundo, e aí ninguém seria salvo. Então, meus irmãos, é fácil de entender. Quando as pessoas querem entender, é fácil. Então, quando o nosso pai separou o povo para a Europa, para o Ocidente, para o Norte, que é a América do Norte, Sul, América do Sul, mandou se esparramar, eles chegaram, da Torre de Babel, eles conseguiram chegar na Europa, chegaram na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, México, no Brasil, na Argentina, eles conseguiram chegar, da Torre de Babel eles eram para aí. Quando as pessoas dizem, olha, Cristóvão Colombo descobriu a América, mentira! Essa conversa fiada. Quando chegou lá tinha um monte de gente lá. E aí eles mataram todo mundo e tomaram o lugar. Assim